Então, mais uma vez, boa noite. Como nós acabamos de dizer, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema O Castigo, que é o início do capítulo 4, a segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou dar uma lida na lição, já que a lição é curta, e depois eu vou fazer uma explicação segundo os apontamentos que eu vim preparando e deixei prontinho aqui. Eu vou copiar literalmente, vou ler literalmente os apontamentos, porque eu não quero correr o risco de perder nenhuma informação que seja importante, conforme, obviamente, nós tivemos a condição, as nossas limitações nos permitiram alcançar aquilo que entendemos que é importante. Então, para que eu não perca isso, depois eu vou dar uma lida nesses apontamentos e, no final, restando tempo, obviamente, nós faremos algumas considerações adicionais. Então, essa pauta que nos foi trazida pelo Espírito Jorge é segundo, obviamente, a ótica deste Espírito sobre o tema o castigo. Temos culturalmente, por conta de aspectos religiosos, imposições religiosas ou culturais, que tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que traz dificuldades para as nossas vidas, nós não temos isso como lições, como oportunidades de crescimento, mas nós temos isso como algo imerecido, às vezes, e que nos traz revolta, quando não deveria, ou algo que vem nos castigar pela crença religiosa, pelas reminiscências da religiosidade, da religião, que nos diz que toda vez que passamos por uma dificuldade é porque fizemos alguma coisa de errado. Este castigo é praticamente institucionalizado em toda e qualquer cultura, mesmo dentro do seio familiar, quando erramos a compreensão, às vezes, dos nossos pais, porque também não tiveram uma formação familiar adequada, eles acham que tudo que fizemos de errado é necessário que sejamos castigados para que aprendamos. É uma forma de educação bastante arcaica que, graças a Deus, vem se modificando de pouco em pouco. Mas, porque é institucional, acaba sendo passado de gerações para gerações, e desta forma os espíritos que desencarnam também trazem um pouco disso ou muito disso consigo, e é motivo para eles, portanto, neste passamento, pela falta de compreensão de o que é a vida, é motivo também de revolta. Então, Jorges nos traz a seguinte explicação. Isso é uma exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, que foi ditado à Sociedade Espírita Parisiense em outubro de 1860. Então Jorges nos diz o seguinte: depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo tomados de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Então, eles continuam nos velhos condicionamentos de maldade e ficam desesperados quando se sentem isolados daquilo que eles estavam acostumados, do contexto onde estavam inseridos, e também a falta de atividade, porque todo espírito é criado por Deus para ser útil, para ser ativo de alguma forma. Esses também não superam essa inércia e se veem, portanto, atormentados com essa nova condição. Jorges continua dizendo: não levantam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram aquilo que os cerca e, então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. O que quis dizer é que, como eles perpetravam o mal na vida corpórea, eles continuam
querendo a mesma atividade, o mesmo condicionamento, e buscam aqueles mais fracos psicologicamente ou energeticamente, mais fragilizados, mais vulneráveis que eles, para subjugar. Continuando, ele diz: não lhes bastando esse motejo, atiram-se na terra como abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Pois bem, não, como se não bastassem os espíritos desencarnados assim como eles, para que eles subjuguem, eles, não contentes, também buscam no plano terreno aqueles homens que lhes favorecerão a obsessão, a ação nefasta de obsediá-los. Por quê? Porque eles dão aso pelas próprias imperfeições para que isto aconteça. Encontrando a presa, o encarnado, encontrando-a dela, se apoderam, exaltando-lhes a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. Eles vão insuflando mais e mais, desta forma, as próprias inferioridades, a vaidade, a cobiça, o desejo de poder, de uma forma geral, ao ponto que estes homens não são verdadeiramente manipulados do ponto de vista da força, mas sim são manipulados do ponto de vista dos seus próprios desejos inferiores. E ele continua dizendo: o mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Vejamos que ele usa o termo felicidade como a sensação prazerosa que este espírito tem de praticar o mal. Então ele se compraz. O termo feliz não é um termo bem apropriado conforme a sua origem para este contexto, mas é o termo que define para aquele espírito imperfeito a sensação que ele mais se adequa. Felicidade para ele é fazer o outro sofrer. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está, ameaçadora, e ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. Queria recuar, mas avança e, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia nos olhos. Então ele quer insistir no mal, mas chega um momento que este mal é tão pesado, as suas ações refletem pela lei de ação e reação, de tal forma, ou a lei do karma, o karma negativo que ele constrói é tão pesado, digo karma negativo porque temos a conceituação de karma no ocidente de forma equivocada. O karma, só para lembrar, o karma significa ação, e essa ação pode ser uma ação boa ou uma ação má. E todas essas ações, elas vão repercutir dentro de uma lei natural, que é a lei de ação e reação, vão repercutir ou ressoar sobre nós de alguma forma. As boas ações ressoarão de forma benéfica, as más ações ressoarão de forma maléfica. Então, quando ele vai insistindo em andar na contramão das leis divinas, eis que o ressoar do karma negativo lhe impõe um desconforto tão grande que chega ao ponto da dor. A dor, não a dor física, mas a dor consciencial. E isso lhe faz tremer. Continuando, ele diz: vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquietadora, pressentimentos que o fazem tremer sem recuar, porém
na senda do mal. Então ele insiste, ele persiste, por isso que é o espírito endurecido. Espíritos endurecidos são aqueles que mesmo sentindo o golpe, eles continuam persistindo na mesma ação, eles não recuam por um tempo. E isso nós vamos ver nos apontamentos que fizemos em seguida. Continuando, segundo Georges, ele diz o seguinte: por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Obviamente que a morte aqui significa um estado da alma, não o estado biológico do desenlace do corpo físico, mas o estado da alma, o desânimo, a desistência, a perda da resistência. Estendido numa enxerga, ou num leito, que importa, o homem culpado sente, sob aparente imobilidade, resolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons, a alma prestes a deixar o corpo. Isso aqui nós estamos falando do fenômeno chamado passamento, né, ou a morte do corpo biológico, em que o homem culpado, ele tem todas essas sensações, ele vê as suas forças se esvaírem, ele resolve dentro de si embotar, esquecer todos os seus erros, mas assim que ele fecha as pupilas, assim que os olhos fecham, ele ouve vozes, vê clarões, imagens que a sua consciência projeta para ele mesmo, mostrando de onde está a sua culpa, no que ele falhou, e ouve vozes ao mesmo tempo, ouve sons estranhos. A alma está prestes a deixar o corpo, ela agita-se impaciente enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Queria falar, gritar àqueles que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo. Qual é o castigo? O castigo é a consciência que lhe cobra algo. Impossível. A morte sela-lhe os lábios esmaecidos, então ele não consegue projetar as palavras, emitir os sons, enquanto os assistentes dizem. Os assistentes aos quais ele se refere aqui são os espíritos operadores do desencarne e do desenlace físico, que estão lá a prestar assistência nesse momento necessário para todos nós. Ninguém desencarna sozinho, mesmo que for um indigente, estará sempre cercado e velado por espíritos de toda ordem. Nós devemos entender que precisamos fazer as melhores escolhas de companhias, e isso fazemos durante a nossa jornada na vida corpórea. Pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, nós vamos arregimentando boas ou más companhias. Enfim, ele descansa em paz. Você já sentiu que há algo dentro de você pedindo por equilíbrio? Como se o seu corpo, sua mente e até a sua alma estivessem te chamando para reconectar com algo mais profundo? E se eu te dissesse que a natureza guardou ferramentas silenciosas e poderosas que podem ajudar você a restaurar o seu equilíbrio energético? Ferramentas vivas, inteligentes e incrivelmente acessíveis. Os cristais terapêuticos não são apenas pedras bonitas. Eles são estruturas com uma vibração única e podem interagir com o nosso campo sutil, despertando processos profundos de cura e transformação interior. Por milhares de anos, povos como os egípcios, hindus e indígenas usaram os cristais para expandir a consciência, proteger a energia e curar o corpo e a alma. Hoje, com o avanço das terapias integrativas, essa sabedoria ancestral ganha um novo espaço, técnico, ético e profundo. Ametista, calma e espiritualidade. Quartzo rosa, cura emocional e amor próprio. Citrino, autoestima e prosperidade. Turmalina negra, proteção e aterramento. E você pode aprender a usar tudo isso para cuidar da sua energia no dia a dia, equilibrar seus chakras, meditar com mais profundidade e até ajudar outras pessoas com atendimentos terapêuticos. Aprender sobre cristais não é apenas decorar nomes, é iniciar uma jornada de autoconhecimento, é despertar sua sensibilidade energética, é compreender que a cura começa de dentro para fora. Se você sente esse chamado, eu te convido a dar o primeiro passo. Clique no link aqui embaixo e descubra como os cristais podem transformar a sua vida. Porque os cristais estão aqui para te lembrar de algo essencial. Você é parte da natureza.
Você é energia e pode sim despertar o poder que já vive dentro de você. E George termina assim: e contudo, ele ouve, flutuando em torno do corpo, que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai, vê e reconhece finalmente que já vira. Espavorido, ei-lo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribui-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará, até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar, senão à força de expiação e gemidos. Então, esse fecho de George remete ao entendimento de que nós colhemos aquilo que semeamos durante a vida, e que o castigo aqui se faz através de outros companheiros que, em nossa jornada, ao invés de beneficiá-los, acabamos por prejudicá-los. Nós vimos recentemente, aqui nós encerramos a leitura, nós vimos recentemente um vídeo que falava de um pastor, eu não sei se se a história é verídica ou não, mas falava do pastor que recolhia dízimos, e estes dízimos e outras coisas, outras doações, ele não revertia para a obra, ou seja, para a igreja, para beneficiar a comunidade daquele núcleo religioso, mas sim, ele fazia uso desse dinheiro para si. E em sua mente, apesar do coração bondoso, as palavras sábias que ele proferia em todos os cultos, em sua mente e em seu coração, a iniquidade é o que é aquilo que falava mais alto em seu coração. Então, ele, no seu desencarne, obviamente, ele teve as mesmas dificuldades que são narradas aqui por George. Tá? E essas dificuldades mostram novamente a lei da semeadura, que nós colhemos aquilo que plantamos. Obviamente que nós temos que lembrar que nesta lei de semeadura existem consciências das mais diversas vertentes. Pessoas que têm consciência de o que é a vida e pessoas que estão totalmente desassociadas deste tipo de consciência sobre a vida e que vivem a vida, ou melhor, que passam pela vida sem entender aquilo que vieram fazer. E por este motivo, elas também sofrerão, mas neste momento, não necessariamente serão estes espíritos endurecidos, serão espíritos ignorantes daquilo que deveriam ter feito e não fizeram. Os endurecidos, em geral, são aqueles espíritos que têm um cabedal de conhecimento maior, mais avultado, são espíritos inteligentes. E inteligentes que são, eles optam pelo mal, optam pela corrupção. Os ignorantes o fazem por absoluto desconhecimento daquilo que eles estão fazendo. Quando, na passagem de um e de outro de regresso à vida espiritual, eles observarão que aquilo que realizaram gerou tal e qual circunstância que deverão passar. Alguns são cobrados e se arrependem rapidamente, pedem oportunidade para refazerem aquilo que eles fizeram de errado. Outros persistirão, endurecidos que são, persistirão, insistirão em continuar nas mesmas práticas, não se renderão e não abaixarão as suas cabeças para Deus, em que pese eles conhecerem as leis de Deus. Quando nós falamos de conhecimento das leis de Deus, agora nós passaremos para os apontamentos que nós ficamos preparando durante a tarde para trazermos para esta noite, para este nosso trabalho. Então nós começamos assim, lembrando do Livro dos Espíritos, porque se nós lembrarmos desta questão do Livro dos Espíritos e as questões que sucedem a esta questão que nós vamos trazer, tudo isso que Georges falou estará
resumido ou estará explicitado nestas questões a partir da questão 621. Na questão 621, nós temos a seguinte pergunta. É redundante, questão, pergunta. A questão 621 diz o seguinte: onde estão escritas as leis de Deus? Ora, nós estamos falando de castigo e vamos falar sobre leis de Deus, onde estão escritas, o que tem a ver? Tem tudo a ver, então prestemos atenção que vamos entender. E diz-se que as leis de Deus, de forma bem sucinta, estão onde? Na consciência. Se as leis de Deus estão na consciência, é certo dizer que nenhum de nós poderá alegar ignorância às leis. Portanto, se erramos, sabemos que estamos errando. Mas eu acabei de dizer que alguns são mais conscientes e outros são ignorantes. Como então dizer que ninguém pode alegar ignorância à lei de Deus? É simples de explicar isso. Por quê? Porque a vida mundana, ela faz um chamamento muito forte ao espírito imperfeito. Ela nos traz coisas que nos aprazem. E nós, no momento em que nos sentimos numa condição aprazível, nós queremos mais nos manter naquele condicionamento. E quando fazemos isso, nós vamos nos afastando mais e mais, cada vez mais, da nossa verdadeira origem e principalmente do nosso propósito neste estágio na vida corpórea. E quando isso acontece, obviamente, todas essas leis, elas não estarão no plano consciencial, elas não estarão no meu plano consciente. Onde elas estarão? Estarão no meu plano inconsciente, mas não estarão mortas. E isso é importante deixar bem claro. Elas estarão lá vivas, aguardando o momento em que eu abra as porteiras ou os portais de acesso ao meu plano consciente e faça com que elas me auxiliem no meu plano ou no meu planejamento de progresso, de evolução. Só que eu resisto. Por quê? Porque a minha percepção está totalmente ligada, condicionada e conectada ao mundo exterior, às percepções que são próprias da matéria, aquilo que me satisfaz o desejo ou os desejos. E por isso eu não dou ouvido à minha intuição. E é fácil perceber quando eu estou certo e quando eu estou errado, porque por mais que a parte racional me diga, não, eu preciso, por exemplo, tomar todo o dinheiro do fulano porque ele tem que ficar sem nada e eu tenho que ficar com todo aquele dinheiro. Por mais que a parte racional diga o seguinte, ninguém mandou ele ser bobo, ou ele está facilitando, ou eu sou mais esperto que ele, todas essas justificativas que o homem de base moral fragilizado, enfraquecido ou desprovido de base moral pensa. Todas essas justificativas, elas são combatidas por outro campo que não o racional que justifica, mas são combatidas pela parte emocional. Então, ao mesmo tempo que eu penso no erro, algo no campo emocional me traz um certo desconforto, algo no meu peito. O coração, a usina do bem que nós utilizamos para as práticas de cura, a usina do bem que nós utilizamos para trazer o conforto e a felicidade para nós mesmos, está nos cobrando. Ora, mas a consciência não está no plano racional? Sim, mas quando eu sufoco a consciência para o nível do inconsciente, eu sufoco as leis naturais, elas vão estar querendo se expandir. Por quê? São leis divinas imutáveis, são leis que vão se pôr em ação, quer eu queira, quer eu não queira. Então elas vão se expandir procurando um outro caminho, senão o campo natural da minha aceitação, abrindo as portas para estas leis e colocando-as em práticas, elas vão procurar um outro caminho. E este caminho, naturalmente, é o caminho energético que vai me trazer um certo desconforto, um certo sentimento de vazio, um certo sentimento de culpa, de responsabilidade, e que mesmo assim, racionalmente, o homem imperfeito continua a ignorar.
Quando isto acontece, existe um desequilíbrio natural. Esse desequilíbrio afeta o campo orgânico. E o campo orgânico afetado por esse desequilíbrio por muito tempo, fragiliza-se e adoece. Porque somos todos feitos de energia natural, que se chama FCU, ou fluido cósmico universal. E este fluido cósmico universal compõe tanto o nosso campo energético, tanto quanto o nosso corpo, o nosso campo orgânico. E o desequilíbrio é a destruição desta organização. Então eu adoeço. Se eu não adoeço, aliás, se eu adoeço, mas resisto e cumpro a minha jornada encarnatória, se o corpo consegue resistir e me dar a oportunidade de cumprir a minha jornada encarnatória, eu não saí vencedor. Eu ainda tenho que reparar muita coisa que eu não havia reparado ou que eu não havia dado a mim mesmo a oportunidade de corrigir ou consertar. E isso vem com pesar, como Georges disse, no campo consciencial. O espírito está no momento do passamento. Fechando seus olhos, ele não quer ou joga conscientemente para o porão do inconsciente todas as suas culpas, todas as suas responsabilidades. Mas elas afloram no momento em que as energias do corpo físico, a vitalidade está se esvaindo, elas afloram como um quadro mostrando todas as imagens e as paisagens dos meus erros. As vozes que eu ouço são as vozes da minha própria consciência, os momentos passados que vão fluindo naturalmente e também dos cobradores, aqueles a quem eu prejudiquei, que também vem junto aos dispensadores das leis divinas, responsáveis pelo desenlace, por me assistirem neste momento do passamento, vem junto também outros elementos que vêm a me perturbar, a me cobrar. Daí nós dizemos, nossa, mas Deus não poderia nos poupar dessas situações? Isso não é justo, é mais do que justo, é a lei da semeadura. Eu semeio e eu colho, e eu só colho aquilo que eu semeei. Se você semeia determinada cultura, não espere colher outra cultura. E tudo isso está lá na nossa consciência. Todas essas leis estão na nossa consciência. O progresso é inevitável e todos haveremos de progredir. Então, continuando naquilo que nós fizemos de apontamento, nós pontuamos o seguinte: a percepção da vida baseada nos interesses da matéria é pensar, de novo, a percepção da vida baseada nos interesses da matéria é pensar na vida sem lembrar da morte. Ora, por que eu tenho que lembrar da morte? Simplesmente porque a morte faz parte da vida. É só isso. A morte faz parte da vida. São ciclos pelos quais nós passamos. E a morte é um destes estágios. Como eu pretendo nascer? Eu faço uma programação, faço um combinado no plano espiritual. Como eu pretendo desencarnar? Eu tenho que fazer um combinado comigo mesmo, através das minhas atitudes. Quero ter um bom passamento, sem perturbações, quero ser útil? Eu tenho que dar ouvido às leis divinas e naturais e fazer o melhor possível. Se eu não me preocupo com isso, obviamente, aquela regra: quem não sabe ou quem não determina para onde quer ir, qualquer lugar serve. E daí eu não posso reclamar. Nos nossos apontamentos eu ainda continuei dizendo o seguinte, ou escrevendo o seguinte: a morte faz parte da vida integral do espírito. Quando não lembramos disso, também bloqueamos a conexão com os interesses naturais ou simplesmente nos esquecemos das leis naturais ou bloqueamos o seu acesso no inconsciente. Enfim, nós sufocamos as leis divinas e elas não têm acesso ao consciente, elas ficam inacessíveis no inconsciente. Por um tempo, porque dissemos que são leis imutáveis, elas irão preponderar sobre a minha vontade. Ou eu progrido, ou eu progrido. Essa é a lei. Eu não tenho outra escolha senão seguir adiante. Posso escolher estacionar por um tempo? Sim, eu posso. Vou colher o fruto da inércia.
E isto é um fato irrefutável. Assim, os interesses imediatos da matéria assumem o campo consciencial por mais tempo. Quando nós sufocamos no inconsciente as leis naturais, os interesses imediatos da matéria assumem o campo consciencial por mais tempo e roubam-nos as melhores oportunidades evolutivas. Nestas condições, o despertar do espírito após o desencarne faz que sua percepção fique adstrita aos velhos condicionamentos mento-emotivos. Enfim, quando eu não me dou conta, quando eu continuo nas velhas práticas, não me preocupo em cumprir as leis divinas ou naturais, todo o meu condicionamento após o desencarne faz com que a minha percepção fique adstrita àqueles velhos condicionamentos. As velhas regras de praticar o erro, o mal, a iniquidade, ou simplesmente ser inerme. Enfim, ser uma pessoa ociosa que não produz para o mal, mas também não produz para o bem, que já é um grande mal, porque todo espírito foi criado por Deus para ser útil. Quando nós não produzimos o bem, já estamos a fazer o mal. Os espíritos endurecidos, portanto, revivem voluntariamente ou involuntariamente o mesmo ideal de vida corpórea. Se eram maus espíritos, por isso são chamados endurecidos, continuarão no mesmo ideal, o mesmo ideal da vida corpórea, a praticar o mal. Voluntariamente, quando têm conhecimento que estão a violar as leis de Deus, então eu falei voluntariamente e involuntariamente. Então voluntariamente, quando eles têm conhecimento que estão a violar as leis de Deus, e mesmo assim o desafiam por mera ingenuidade, a ingenuidade de pensar que podem escapar aos impositivos divinos eternamente. Então, os espíritos endurecidos são aqueles que são conscientes ou inconscientes, voluntários ou involuntariamente. Voluntariamente porque são conscientes, involuntariamente porque são pouco conscientes sobre as leis divinas. Então, aqueles que são voluntários em praticar o mal, eles estão violando as leis de Deus porque acham que vão escapar dos impositivos divinos eternamente. E isso não acontece. Mas aqueles que são ingênuos e, portanto, involuntariamente erram, estes erram porque não possuem o conhecimento ou simplesmente não creem que Deus exista. Existe uma forte dúvida. Então ambos são crianças espirituais, estão na infância espiritual. Por mais inteligentes que sejam, eles ainda continuam na infância por conta da sua condição moral, pouco evoluída. E por isso que erram por um tempo. E durante o tempo que estiverem a errar, também estarão a sofrer. Tanto numa quanto noutra circunstância, tanto voluntário no mal quanto involuntário no mal, aquele que é inconsequente apenas, tanto numa quanto noutra circunstância, as leis divinas estarão lá. Em algum setor da alma, as leis divinas estão lá. Em cada indivíduo, em algum setor da alma, no campo inconsciente, forçando passagem para acesso, para que possam compartilhar na vida consciente do indivíduo, ou possam compartilhar da vida consciente do indivíduo. E esta luta entre ambos quem? As leis divinas e o indivíduo em si, no seu campo racional que não quer ceder à vontade divina, esta luta vai corroendo a alma em remorsos e aflições, até que inevitavelmente o espírito rebelde finalmente sucumba. Mais cedo ou mais tarde, ele haverá de ceder. Porém, não antes de chafurdar no lodaçal de suas próprias criações mentais e ações infelicitantes, fruto do mau uso do livre-arbítrio. Então, o que ele sofre é simplesmente o resultado do mau uso do livre-arbítrio. Então, ele vai resistir por um tempo? Vai resistir por um tempo.
Ele vai sucumbir em determinado momento? Vai sucumbir em determinado momento, mas primeiro ele vai chafurdar num lodaçal de dores, de infelicitações, resultado das suas criações mentais e das suas ações. E tudo isso é decorrente de uma escolha. Então, o castigo que Georges disse não é o castigo divino, muito embora ele tenha dito de um Deus vingador lá no final. Mas nós vamos ao final ir entendendo homeopaticamente que Deus não é vingador. Deus fez leis justas, imutáveis e naturais, e nenhum de nós escapa destas leis. Se nós falamos que destino não existe, na realidade destino não existe, porque cada um de nós constrói o seu próprio destino. É a lei do karma. Ações positivas, karma positivo. Ações negativas, karma negativo. E nós recebemos ou somos impactados pelo ressoar das ações positivas ou ações negativas. E isso é automático, faz parte das leis divinas ou naturais. Então Deus não vinga. Ele estabeleceu as leis e, tão justo e misericordioso que Ele o é, Ele colocou na consciência de cada um de nós estas leis para que nós soubéssemos até onde poderíamos ir, qual é o limite do nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é sempre relativo e não absoluto, ou seja, até onde eu posso ir. Então todos nós temos as mesmas oportunidades e somos responsabilizados ou nos responsabilizamos pelas nossas escolhas. Simples assim. Isso é o que o espírito imaturo concebe como castigo. As dores que sofre, fruto de sua escolha. Para o espírito imaturo, isso é o castigo. Imaturidade sempre do ponto de vista moral, uma vez que, em grande parte, os espíritos endurecidos, como nós já dissemos, apresentam um cabedal de conhecimento academicista, da filosofia, das ciências, muito maior, em grande parte das vezes, do que aqueles outros, ou aqueles outros que eles perturbam, ou que eles pegam como vítimas para perturbar. Então, temos nas casas espíritas, espíritos que estão sempre a trazer o esclarecimento a estes irmãos mais endurecidos, ou irmãos sofredores, ou outros estados da alma na erraticidade. Mas, muitas vezes, esses espíritos na erraticidade são muito melhor preparados do que o próprio espiritista. E isto é claro, se o espiritista não se dispuser a fazer aquilo que lhe é de obrigação, que é se aprimorar nos estudos, nas pesquisas, nos estudos de caso, nas reuniões, visando o aprimoramento do grupo de trabalho. Se não fizerem isso, se ficarem repetindo sempre as velhas práticas de todos os dias, como um ritual, sim, haverão espíritos, porque os espíritos, vimos lá que Georges disse, lá no comecinho, que os espíritos ficam, só pegando aqui para nós, que ele disse aqui que os espíritos, que os espíritos ficam incomodados pela inércia. Então eles procuram se aprimorar para terem essa felicidade, entre aspas, que é a prática do mal. Então eles estão se aprimorando. E nós, nos templos religiosos e nos templos espíritas, espiritistas, devemos, portanto, entender isso e nos aprimorarmos também, sob pena de ficarmos para trás, sob pena de termos dificuldades na orientação desses irmãos, no auxílio dos assistidos encarnados que vêm em busca de alívio constante, de esclarecimento para as suas lutas acerbas contra a dor, provocada, obviamente, por eles mesmos. Então nós precisamos nos aprimorar. O castigo, então, a que se refere Georges, é o sofrimento pela violação das leis divinas com incorrência na lei de causas e efeitos. Então, violei as leis divinas, lei de causas e efeitos. Ou, para quem preferir, do sânscrito, o karma positivo, karma negativo. O karma negativo seria o castigo, o ressoar daquilo que eu produzi mental ou por ações de ordem a contrariar as leis divinas. Por um tempo, então, este espírito endurecido se sente forte e se sente feliz pela autonomia ilegítima de praticar aquilo que lhe satisfaz os sentidos. Inclusive,
quando prejudica, quando subjuga, quando pune aqueles mais fracos do que ele, fracos no sentido energético ou psicológico, em comparação com eles mesmos, é lógico. Então, eles veem espíritos que têm uma força de vontade muito pequena. E eles subjugam estes espíritos. Então, eles veem espíritos que energeticamente estão falidos, porque desperdiçaram as suas melhores energias enquanto encarnados nas bebidas, na drogadição, no sexo, em atividades que corroía todo o seu fluxo de vitalidade, ou diluía, fazia esgotar todo o seu fluxo de vitalidade. Então passam para o plano incorpóreo em condições debilitantes. Então estes espíritos que são mais fortes mentalmente, eles subjugam outros. Mas as leis imutáveis e irrefreáveis, que são as leis naturais, reagem sistemicamente ao impositivo do progresso, avançando forçosamente quando não lhe cedemos espaço racionalmente. Então eu não cedo espaço, não admito que devo cumprir as leis naturais vão se impor, porque é de regra, é o poder divino que está dentro de nós, internamente está em nós, que vai nos fazer sentir dor. Isso dói, corrói literalmente as entranhas da alma. E não há uma só alma que conseguirá sustentar-se no mal eternamente. Levarão anos ou milhares de séculos de oportunidades de correção, até que este ceda naturalmente e se modifique, ou seja, coercitivamente ele é levado à mudança. Ele não quer, mas ele haverá de mudar. O tempo para esta mudança ele é indiferente. Alguns evoluem e mudam mais rapidamente que outros, que vão mais lentamente. Mas todos nós seremos lapidados moralmente, como o diamante sem brilho que trabalhado resplandece em luz. Não é assim que é o diamante? Uma pedra tirada das minas, das entranhas da terra, embrutecida e depois é trabalhada e vem a luzir? Nós também somos essa joia divina, que vamos luzir cedo ou tarde. Deus permite que assim seja, porque tudo e todos atendem aos propósitos dos seus desígnios, os desígnios do Eterno. Enquanto cremos que estamos no domínio da própria vontade quando praticamos o mal, em verdade estamos servindo de instrumentos para testar o outro como agentes de expiação ou de provas. Então eu acho que eu estou dominando. Na realidade, eu estou, por um tempo, sem ser incomodado, entre aspas. Por quê? Porque eu estou fazendo cumprir a vontade divina sobre outro encarnado ou desencarnado que precisa refletir. E só refletirá porque também é endurecido a partir do impositivo da dor, que é um mecanismo mecanismo abençoado para fazer o homem parar e dizer: opa, tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar, isso não está certo, está doendo muito, estou sofrendo em demasia. Entre os espíritos endurecidos, portanto, há aqueles que têm ciência de que são esse tipo de instrumentos das leis divinas, e, à maneira de justificarem a sua permanência no mal, usam desta verdade como prerrogativa, se autoconclamando juízes do poder das trevas com a missão de punir os pecadores do mundo. Então existem esses espíritos mais fortes e mais inteligentes que se arrogam a prerrogativa de sou o juiz das trevas. Eu faço cumprir as leis divinas, ou seja, eu faço punir os incautos, os iníquos. Eu sou responsável por essa tarefa. Mas isso é uma justificativa fraudulenta que ele faz para si mesmo e que não engana ninguém. E também não engana ele, mas ele quer ser enganado por si mesmo. Estes espíritos, portanto, eles têm a consciência do mal que praticam de forma deliberada, mas não têm consciência de que sua justificativa de conveniência mudará pouco ou nada a sua destinação ao burilamento e, por conseguinte, a própria incorporação que ele haverá de compor junto às hostes de luz, onde conhecerão a verdadeira face da justiça eterna, que absolutamente não é essa que eles falseiam.
Isso nós vemos, e já falamos no outro encontro aqui, do livro Libertação, de André Luiz, do espírito Gregório, que era um desses ministros ou juízes das trevas, que se arrogava o poder de punir os maus da terra. Na realidade, é um espírito que, apesar de inteligente, moralmente ainda tinha um amplo campo, uma ampla jornada a se conduzir. E enganava-se a si mesmo, até que um dia, como o diamante que passa pelo buril, pela lapidação, ele foi se lapidando pelas circunstâncias de pouco em pouco e modificou a sua forma de sentir e de pensar, passando, portanto, a compor as hostes do bem. Em sua qualidade altamente intelectual, será muito melhor aproveitado praticando o bem do que a praticar o mal. Nós cremos que esta seja a melhor explicação que na nossa humilde capacidade e consciência nós pudemos trazer para reforçar o entendimento sobre o castigo. O castigo é fruto das nossas escolhas pura e simplesmente, porque optamos em ignorar, no mínimo ignorar, ou conscientemente burlar as leis naturais. Conforme Jorge disse, não é Deus o Deus vingativo. São as leis de Deus, que são imutáveis, que fazem o pesar sobre nós como repercussão daquilo que nós praticamos. A lei da semeadura.